queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos voltando ao programa Reflexões com o nosso querido amigo e irmão Miguel Queiroz, trazendo um tema de muito interesse e de grande importância para todos aqueles que querem conhecer o caminho da verdade, o caminho da iluminação, associando a ciência a todas as buscas de filosofia e religiões da nossa história como seres humanos. Eu estou, assim, propondo uma conversa sobre a inteligência espiritual, um assunto que o nosso querido Miguel vai nos trazer com toda a sua base de estudo e de conhecimento. Miguel, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre inteligência espiritual. Paulo, é uma alegria muito grande estar aqui de volta ao MAP. Eu me sinto como fazendo parte dessa família. E estávamos comentando antes de começar o programa de como eu me sinto bem no MAP. E com certeza todos nós que fazemos parte dessa família do MAP se sentem acolhidos. E eu voltei aqui com muita alegria, falando de um tema interessante e muito atual. Psicólogos, neurocientistas, a academia está falando muito desse tema, que é a inteligência espiritual. Portanto, prepare-se. Por que estamos estudando esse tema, Miguel? Essa é a primeira pergunta que devemos trazer para os nossos irmãos. Essa pergunta é interessante porque nos traz uma definição da inteligência. No senso comum, a inteligência tem várias conotações e muitas delas, às vezes, engraçadas. Ou então pernósticas mesmo. E é interessante nós fazermos o contexto do que é inteligência antes de nós entrarmos e falarmos da inteligência espiritual. Então é necessário nós fazermos esse contexto através de algumas definições. O que é ser inteligente, por exemplo? Por exemplo, tá? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Com licença. O que é inteligência? A inteligência, ela etimologicamente é a palavra que se originou a partir de intelligentia, oriunda de intelligere, em que o prefixo significa entre. E ligere quer dizer escolha. Guardem bem esse termo, escolha. Onde o seu significado original é a capacidade da escolha de um indivíduo entre várias possibilidades ou opções que lhe são apresentadas. Existe aquela quociente de inteligência intelectual? Sim, mas deixa eu passar mais uma definição do que é realmente inteligência. Ok. Inteligência é a capacidade de um indivíduo assimilar conhecimentos, recordar acontecimentos, utilizar corretamente o pensamento e a razão, aprender a sua experiência e enfrentar os problemas com a sensatez e precisão, adaptar-se ao ambiente e estabelecer prioridades. Isso é interessante. E eu queria chamar a atenção de estabelecer prioridades, que tem tudo a ver com a etimologia da palavra da escolha. Ok? Perfeito. E aí o quociente de inteligência é uma derivação disso depois? Sim. Mas você já se perguntaram o que é ser inteligente? Pois é. Inteligente é aprender a partir de experiência. É adaptar-se ao seu meio ambiente. É enfrentar situações novas e resolver problemas. É explorar conhecimentos. É raciocinar de forma criativa, adequada e adaptativa. Esse é o ser inteligente. Perfeito. Temos a boa prática, né? Isso, com certeza. E na sequência, como é que podemos traduzir bem
em função das técnicas e das pesquisas que vêm sendo feitas aí nessas últimas dezenas de anos, sobre os vários indicadores de inteligência. É uma coisa só? Tem variações? Como é que é isso, Miguel? Primeiro vamos começar lá no finalzinho do século 18, 19, na França, que nós vamos buscar o que é o consciente de inteligência. Binet e Simon trouxeram para a gente, a partir da solicitação do Ministério da Educação, onde foi percebido que vários alunos estavam com dificuldade do aprendizado. E eles criaram uma tabela que é uma escala que ajuda a avaliar e comparar a habilidade de diferentes pessoas em algumas áreas do pensamento, como matemática básica, raciocínio ou lógica, por exemplo. E é isso que dá os tais níveis diferentes de quociente de inteligência? Sim, perfeito. Tem uma tabela para isso? Essa tabela traz o percentual de inteligência de cada ser humano. E como classificação, nós podemos ver que os níveis de QI, que é pouco conhecido, e trago isso com muito mais curiosidade, né? Percebam que acima de 130 é superdotação. Para a gente ter uma ideia, Einstein tinha 170. E aí, sucessivamente, né? A inteligência superior vai de 120 a 129, é onde a média fica em torno de 90 a 109. E percebendo-se que abaixo do 20, o percentual de 20, é uma debilidade profunda. E essa é a única condição conhecida de inteligência, pelo menos que a ciência tenha aplicado? Ao longo das pesquisas dos neurocientistas, dos psicólogos, psiquiatras, o estudioso, né, ele percebeu que tem uma coisa chamada inteligências múltiplas. Howard Gardner foi que trouxe essa teoria e trouxe 9 tipos de inteligência. Por exemplo, como a linguística, a musical, a lógica, a inter e a intrapessoal. Essas posições teóricas desse estudioso trouxe novas expectativas. Por quê? No primeiro momento notaram que o QI trazia uma inteligência pragmática, e a gente vai ver isso ao longo. E os altos QI tinham dificuldade de lidar com coisas além da questão lógica matemática, né? E nós queremos chamar a atenção para essas duas inteligências, a intra e a interpessoal. Cada uma de per si vai originar uma inteligência que na década de 90, no ano de 1995, um psicólogo atribuiu que nós precisávamos ter algo além do pragmatismo da ciência lógico-matemática, né? Seria a tal inteligência emocional que foi tão badalada? Sim, perfeito, né? Então, a inteligência emocional, né, através de David Goleman, escreveu um livro, na época, chamado Inteligência Emocional, que até hoje os psicólogos o consultam para as suas conclusões e sua teoria. E a inteligência emocional nada mais é que a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a favor, além de compreender as emoções de outras pessoas, construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes e adquirindo uma melhor qualidade de vida. E como é que se desenvolve isso, Miguel? Qual é para a nossa audiência, os nossos irmãos e para nós mesmos, como é que a gente pode trabalhar isso para ter um melhor desenvolvimento dessa inteligência emocional? A inteligência emocional, ele teve um apoderamento, vamos dizer que é a palavra da moda hoje, né? Pelas empresas, em busca de um bom desempenho profissional, para chegar num ambiente de trabalho de alto desempenho. Olha só o que eles fizeram.
pegaram um conjunto de habilidades, técnicas interpessoais, para chamar bem a atenção, né? Pegaram o QI, o coeficiente de inteligência, e colocaram de um lado. E lá trouxeram as funções do QI. Tarefas especializadas, métodos e processos específicos, conhecimento técnico. E do outro lado somaram com QE, que é o quociente emocional. E lá trouxe o modo de trabalhar com as pessoas. Somaram ainda a habilidade de conduzir, motivar e comunicar-se eficazmente. Isso resultou essa soma no ambiente de trabalho de alto desempenho. Por isso a apropriação do pessoal da administração, das empresas. Tanto que, no recursos humanos, o responsável para selecionar aqueles que vão trabalhar na empresa, levar em consideração que 59% de gerentes de contratação, pesquisados pelos Care Building, disseram que não contratariam um candidato com um QI alto e um QI baixo, um QE baixo. Um gêniozinho, mas meio esquizoide, não tem espaço na empresa. Né? Esse gêniozinho com dificuldade de relacionamento, né, também não tem vez na empresa. Outros 75% afirmaram que seriam muito mais propenso a promover um funcionário com alta inteligência emocional. Vê a valorização, né, do que é o lidar com pessoas, né? Isso nos remota, nos faz pensar na doutrina e no Evangelho como é importante as virtudes do estender o amor e o respeito ao próximo. Naturalmente, e vendo isso dentro de um panorama das empresas. Muito interessante. Perfeito. Muito bacana. E isso nos aponta alguma coisa adicional, Miguel, em relação a estudos de inteligência que mostrem como funciona o ser humano, que precisa pensar também nas suas relações, no equilíbrio das suas ações com os seus irmãos, seres humanos também? Sim. Tem uma coisa, né? A pergunta do Paulo é tão sintética de um assunto muito complexo e muito amplo, né? Então, a primeira coisa que a gente podia chamar a atenção para a pessoa que realmente quer essa relação de uma forma acolhedora, de uma forma amorosa, são alguns procedimentos, alguns comportamentos, como, por exemplo, fale sobre os seus sentimentos e percepções. Gerencie suas emoções. Estabeleça os seus limites. Pratique resiliência. Não vamos falar de todos, porque não é a finalidade do nosso encontro. Mas eu queria chamar a atenção para 2. Fale sobre os sentimentos e percepções. Um líder, ele precisa dizer para os seus liderados que também é humano, que tem momentos de angústia, de tristezas, de alegrias. Isso é o autoconhecimento que ele tem. E os comandados ou dirigidos também têm essa capacidade de troca dessas informações, de emoções mútuas. Um segundo, pratique a resiliência. Eu falo sempre que resiliência tem muito a ver com a questão da fênix, que sai depois daquele incêndio terrível e volta. É você ter a capacidade de compreender o que o outro quer colocar para você, que de repente, muitas vezes, por mal interpretação nossa, acha que é uma ofensa. Mas ele está buscando uma forma de se comunicar por onde os mecanismos de alcance ele tem. Então, ser resiliente é uma forma poderosa para nós realmente superar todo e qualquer entraves que tivemos na liderança, na lida com pessoas.
Isso nos faz pensar, dentro da doutrina e do Evangelho, na condição de busca do reconhecimento em si mesmo, da humildade e da resignação ativa. Perfeito. São combinações que parecem às vezes distantes do nosso dia a dia, mas é maravilha você ver isso aplicado na prática de relacionamento do dia a dia nas empresas. Sim. Interessantíssimo, Miguel. Agora, há alguma coisa adicional? A gente tem ouvido aí nas notícias do meio próprio algo como um ponto de Deus identificado no nosso cérebro ou dentro dessa nossa condição de conhecimento atual. Você tem alguma visão para isso? Eu queria trazer, e o Paulo foi feliz quando disse o ponto de Deus. Onde é que está o ponto de Deus em nós? E nós que somos estudantes do Espiritismo, a gente percebe que a gente é um ser que está dentro de uma matéria corporal. Sem dúvida, né? Então, nós viemos de Deus. Aonde é que está esse ponto? O corpo todo, o perispírito, o espírito? Não. Os cientistas conseguiram elaborar o seguinte argumento. Michael Pensinger, um neurocientista canadense, ele era responsável por uma pesquisa através de pessoas que tinham convulsões. O que foi que ele fez? Pegou as tais imagens PET, né, da ressonância, né? Ele descobriu que essas imagens apresentavam pontos luminosos. Ele ficou tão intrigado, né, que resolveu fazer também essas mesmas pesquisas com os seus alunos. E descobriu que aqueles alunos que não tinham nada a ver com o seu objetivo de estudo, que era a convulsão, percebeu que também eles tinham esses pontos de luz. Ele ficou tão encantado com isso que foi buscar o aprofundamento e conversou com o doutor Vilamayur Ramaswamy, em que ele fazia esse tipo de pesquisa. Trouxe para o conhecimento de hoje, em que esses pontos luminosos seriam pontos de Deus. Já é a influência da visão oriental, já hinduísta. Exato, né? Do indiano, né? Do indiano, e é interessante, legal, né? Que ele trouxe o seu misticismo para uma realidade científica, né? Observem esse slide aonde tem duas imagens PET, uma com um cérebro normal, em atividade normal. Observem. A segunda de um cérebro em oração. Percebam a diferença e a positividade lá do indiano, do cientista indiano, em afirmar sobre a questão do ponto de Deus. Como são parecidas as coisas, eu diria até semelhantes. Então, o ponto de Deus em nós, é isso que nós vamos falar hoje sobre a inteligência espiritual. Eu trouxe mais uma slide para vocês observarem a atividade normal do cérebro e uma atividade em meditação. Isso comprovado por medições e avaliações. Não somos só nós, espíritas e espiritualistas, que afirmamos, que garantimos, ou mesmo os estudiosos das filosofias orientais e religiões orientais, que já nos dizem isso há milênios. E agora a nossa ciência material consegue fotografar, vamos trazer assim, visualizar esse efeito maravilhoso da transformação. Essa é a interação de Deus com o ser humano, ou do ser humano com Deus, Miguel? Perfeito. Seria uma inteligência propriamente? Mas vocês podem estar, antes de responder essa pergunta do Paulo, você pode estar perguntando, onde é que está o ponto de Deus, né? Faltou? Qual é o ponto, né? Então, lá em 95, né, os cientistas chegaram à conclusão de que existiu o ponto de Deus, que está no lobo temporal. O lobo temporal fica aqui em cima da orelha, dos dois lados. Eu fico imaginando que o nível de comunicação dos dois lóbulos, né, com o nosso chakra cerebral, onde recebemos as energias que vêm da espiritualidade. Isso eu recomendo vocês lerem um livro da Dona Zohar,
inteligência espiritual. Tem muita coisa explicada muito interessante lá, tá? Então, nós temos uma inteligência divina, uma condição de identificar esses princípios de inteligência inteligência espiritual, além de tudo, que a Dana Zohar trouxe no seu livro. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso é um assunto tão cativante que você vai começar a ler o livro dessa cientista e não vai parar. Ela escreveu um livro chamado Inteligência Espiritual junto com o seu marido, Ian Marshall. E eu trouxe do livro essas palavras que eu vou colocar para vocês aqui, para vocês verem a profundidade da pesquisa dessa cientista. Ela diz o seguinte: inteligência espiritual é a terceira inteligência que coloca nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-os mais efetivos. Ter autoconsciente espiritual, que é, né, de espiritual em inglês, implica ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequado senso de finalidade e direção pessoal. Continuando, o QS aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas no sentido de valor. Valorizamos, por exemplo, a vida. Valorizamos um passarinho, um cachorro, um animal de forma geral, um ser humano. O que está ligado à necessidade humana de ter propósito na vida. Isso aqui tem tudo a ver com o sentido da vida, né? Quem sou eu? É ele que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear nossas ações. Continuando com a doutora Dona, é a inteligência da alma. O que vocês acham? É a inteligência da alma. É a inteligência com a qual nós curamos e com a qual nos tornamos seres verdadeiramente íntegros. É a inteligência onde repousa na parte profunda do eu, conectado com a sabedoria que nos chega além do ego ou da mente consciente. Isso não lembra alguma coisa sobre vidas pregressas? Porque vemos ao longo dessas vidas acumulando conhecimento, independente da cultura, e trazendo melhoramentos para a nossa iluminação. Então, essa inteligência, será que ela não coordena tudo isso? É a inteligência com a qual reconhecemos não só valores existentes, mas com a qual, criativamente, descobrimos novos valores. Criatividade. Portanto, é a inteligência anterior a todos os valores específicos e a qualquer outra ou cultura específica. É o que nós falamos sobre a questão da reencarnação. Podemos estar em qualquer cultura, porque nós vamos tirar o proveito dessa cultura para a nossa iluminação. E essa última, de propósito, é, por conseguinte, anterior também a qualquer forma que a expressão religiosa que possa assumir. Isso vem corroborar que nós somos religiosos. Na essência, no sentido da ligação com a divindade. E isso comprovado por medições através de magnetoscópicos, fazendo até a avaliação dos circuitos, como se completam nessa interação com as duas outras inteligências, com competências próprias delas, mas com uma camada superior e inteligente que se vincula à alma, ao espírito,
A gente aqui, como espírita, o espiritualista, tem que bater palma e conhecer mais. Sim, é a aplicação prática, né? Do que a gente vem defendendo, conhecendo, procurando aprender ao longo de tanto tempo. Sim. Olha essa próxima transparência. Esse slide. Ah, que síntese. Olha excelente. Só. Isso foi o que o Paulo falou. O QS, o consciente espiritual, é o somatório das duas. Mas não é um somatório por somar. Ela elabora ao somar. Ela traz a sensibilidade e acrescenta para essas duas inteligências. Uma material, é o que eu penso. A outra social, uma inteligência social, é o que eu sinto. E a espiritual é quem eu sou. Ok? Então nós temos 3 inteligências, ou blocos de inteligências. Bem definidos no cérebro, inclusive, né? Identificados fisicamente, vamos dizer assim, nos vários setores do cérebro. Sim, né? Perfeito. Interessantíssimo. Né? Ok. Eu queria dar um exemplo prático para a gente não ficar só na teoria sobre a inteligência espiritual, sobre a inteligência emocional e sobre a inteligência intelectual. Imaginem esses 3 pedreiros. O dono da obra estava precisando de um mestre de obras, porque ia se aposentar o que ele tinha. Ele precisava escolher um outro pedreiro. Então, o primeiro pedreiro, ele foi ao canteiro e encontrou esse pedreiro. E perguntou: o que você está fazendo? Eu estou assentando tijolos. Já assentei 2 e vou ver se eu acabo o mais rápido possível para levar o leitinho para as crianças. Tá, muito obrigado. Tá? Continuou, encontrou outro pedreiro, aonde esse pedreiro, ele fazia a mesma coisa, mas com mais habilidade, com mais ferramentas. E ele perguntou: o que você está fazendo? Estou sentando tijolos. O senhor está vendo essa colher de pedreiro? Foi do meu avô, que foi do meu pai. Então, eu sou a continuação desses maravilhosos pedreiros. Fui buscar uma especialização, fui buscar novos conhecimentos para fazer o melhor serviço. O senhor pode reparar, se o senhor olhar, vai ver que está no prumo a minha parede. Ah, muito bem, obrigado. Ele continuou e encontrou o terceiro pedreiro. Está lá, o pedreiro, né, com as mesmas habilidades, com as mesmas ferramentas do anterior e caprichando na sua parede. E ele perguntou: você está fazendo o que aí? Eu estou assentando tijolos. Aí olhou para cima, pensando: estou construindo uma escola. Eu já vejo as crianças chegando com os seus pais, sendo recebidos pelos seus professores. Vocês não imaginam o calor que me dá aqui eu estar trabalhando. Eu venho contente demais para o meu trabalho. E a gente pode resumir. O primeiro, que é o coeficiente de inteligência, é o que fazer. Tanto que ele queria fazer o mais rápido possível para voltar para casa, né? Então, é o pragmático. O segundo coeficiente de emocional, como fazer. Então, ele vai procurar habilidade para ter a melhor maneira de fazer. E o terceiro é o coeficiente espiritual. Por que fazer? Ele tem um propósito por que ele faz. Interessante, né? Eu acho que esses exemplos deu bem a relação que nós podemos fazer com esses 3 tipos de inteligência. Né? Perfeito. E eu queria dizer, todos nós podemos desenvolver todas essas inteligências. Tem que perceber a sua profundidade. A primeira, por isso que eu trouxe o iceberg, bem a flor d'água, é o coeficiente intelectual. Com mais profundidade, o coeficiente emocional. Precisa mais elaboração, estudar mais, novos métodos. E muito mais profundo é o quociente espiritual, onde a gente vai buscar motivações
para sermos o que somos e nos auto-identificar como pessoa. E assim fica o gosto e a busca de como desenvolver propriamente essa condição de entendimento que para nós, espiritualistas e espíritas, sempre nos foi dito como a iluminação, como a atitude perfeita que vai nos encaminhar para o bem, o autoconhecimento e a condição de elevação de propósitos de vida ligados ao Evangelho. E no sentido da inteligência espiritual, nós gostaríamos de ter a tradução da modernidade, da ciência, que venha nos dizer como praticar, como ter melhoria na nossa condição pessoal usando a inteligência espiritual. Isso. O que precisamos fazer para isso? Sim. Eu adiantei aqui esses slides porque eu sabia que o Paulo ia, empolgado como ele é, com o assunto, ele trouxe para a gente esses princípios. Como é que eu consigo desenvolver a minha inteligência espiritual? Pratique a autoconfiança. Praticar a autoconfiança é saber quem você é. Tenha confiança em você. De frente para o espelho, olhe para você e saiba quem você é. E perceba as suas possibilidades e potenciais. Seja espontâneo. Não tem a coisa mais bacana mesmo que a espontaneidade. Você percebe a espontaneidade da criança? É engraçada, é acolhedora, enfim. Então seja espontâneo, seja verdadeiro, porque você se autoconhece. Reveja os seus valores. Ao longo da nossa vida, a gente vai formando a nossa personalidade através de crenças e valores. Mas essas crenças e valores vão perdendo validade ao longo da nossa vida. É diferente, por exemplo, uma pessoa com seus 30 anos com os mesmos valores de uma criança de 5. Então, dê a dinamicidade para os seus valores, com consciência. Celebre a diversidade. Não tem a coisa melhor para nos ensinar a diversidade. A diversidade nos chama a atenção de que cada um tem o seu cada um. Cada um é um indivíduo. Então eu tenho que ter limites e ter limite com eles. Então é interessante a gente lidar com a diversidade, porque nos traz a consciência que também nós somos diversos. Viva a compaixão. Nós sabemos o que é compaixão? Compaixão é a gente estar no lugar do outro, sentindo a mesma dor, compreendendo por que o comportamento dele dolorido, para que não julgamos, para que nós acolhemos e busquemos aliviar a própria dor que é dele. Estamos conectados. Frídtjof Capra, ele falou uma frase no livro que eu não me lembro agora, vocês me permitem, que diz o seguinte: não bate a asa de uma libélula no Paquistão que não provoque um terremoto no Chile. Isso quer dizer o quê? Meus irmãos, estamos todos conectados. Não tem nada no universo que nós não sintamos com aquele outro que está conectado conosco. Viva o presente. Sabe o que é o ansioso? O ansioso tem medo do futuro, porque ele não sai do passado e não vive o presente. Então o ansioso está sempre buscando, com medo do futuro, sem viver o presente, vivendo o passado. Tenha humildade. Hoje tem uma coisa em moda, é o empoderamento. Vocês já viram falar disso? O empoderamento. E eu fico preocupado. Meu Deus, como assim empoderamento? Nós perdemos a nossa essência de ser humano? Aonde fica a solidariedade? Aonde fica o acolhimento? Aonde fica a fraternidade? Se nós estamos empoderados, mas é um assunto que dá uma palestra. Cuidado.
Questione-se. Uma coisa importante, nós precisamos constantemente perguntando o porquê para nós, para gerar o para quê. Porque no momento que nós respondemos o porquê, com certeza nós vamos ver o para quê e muitas vezes é inócuo aquele pensamento que temos, aquela vontade de fazer algo, porque nós descobrimos o porquê, que não serve muitas vezes para o para quê. Mude a sua mente e os paradigmas. Tem tudo a ver com a questão da crenças e valores. Nós criamos ao longo da nossa vida certas bandeiras e hoje é muito falado para a gente ter um lado. Não existe dois lados. Existe a unidade do ser humano. Valorize os seus valores. Dê importância com segurança àquilo que você fala na questão ética e moral. Descubra a sua vocação. Qual é o meu talento? Porque todo mundo vem com talento. Todo mundo vem com uma vivência de várias vidas para saber qual é a minha vocação. Com isso se consegue um equilíbrio de vida que lembra muito os nossos condicionantes, as nossas informações do Sermão da Montanha, saindo um pouco da condição mística que interpreta tão facilmente a condição como religião, dessas atitudes do ser humano para consigo mesmo, para crescer. E aí nós vemos esses princípios se traduzirem com simplicidade nas condições do Sermão da Montanha. Da bondade com os outros, da percepção da sua própria condição como ser humano falho e em condição de aprendizado, do crescimento que se propõe para cada um de nós que busca vigiar-se, orar e trabalhar os seus valores eternos. E a vocação se encaixa tão perfeitamente nisso para cumprirmos cada um a nossa tarefa tão bem exposta no Evangelho e que a inteligência espiritual faz a execução. Nós estamos, então, capacitados desde sempre, desde a nossa formação como seres humanos. Não é isso, Miguel, que eu pude tirar desse entendimento? A ciência está nos trazendo a condição de conhecimento sobre o que temos à disposição para cumprir a boa nova, para sermos seres humanos melhores, cada vez melhores. Não é? Uhum. Muito bem. Então agora, meus queridos, nós vamos fazer... Não, tem uma pergunta. A última pergunta. Uma pergunta interessante. Características das pessoas que praticam a inteligência artificial? Perfeito. Me perdoe. Espiritual. Olha só. Quais são as características das pessoas que praticam o coeficiente espiritual? Eu vou listar aqui. Vocês vão perceber quantos nós já sabemos que praticam, que são seres de consciência, de coeficiente espiritual. Praticam e estimulam o autoconhecimento. É aquela compensação que nós falamos antes. O autoconhecimento. São levadas por valores idealistas. Uma coisa que a gente está perdendo, a questão do nosso ideal. Então, aquela pessoa que é inteligente espiritualmente é idealista. Encaram e utilizam a adversidade. Falamos bastante, porque nós somos diferentes. São holísticas, estamos conectados no universo todo. Celebram a diversidade. Faço questão de ser diferente. Porque imagine 2 robôs conversando. É o mesmo, do mesmo. 2 computadores falando. Tem independência. Essa questão tem muito a ver com a espontaneidade. Pergunto sobre o porquê. É aquele condensamento que nós falamos sobre aquele princípio de a gente buscar o porquê. Colocam as coisas num complexo mais amplo. A gente é holístico, a gente é universal. É buscar a amplitude das coisas e não ficar no contexto superficial nosso. Tem espontaneidade.
Ser espontâneo é uma coisa linda. Tem compaixão. É isso. E eu queria, Paulo, não sei se você tem mais alguma questão. Eu fico muito satisfeito e na esperança de aprender cada vez mais para colocar em prática. Sim. Isso nos leva a uma melhoria evidente. Eu queria a gente terminar aqui a nossa live mostrando um slide com a criação, né? Olha só que coisa interessante. Vocês sabem que esse quadro foi pintado por Michelangelo. É a criação de Adão. Olha como é que Deus está em contato com Adão. Quando nós damos o zoom nas mãos, percebam uma coisa interessante. Vê como é que Deus está afim mesmo. Está buscando Adão. Olha a displicência de Adão para com Deus. Para a gente concluir o que nós estamos falando aqui, e eu vou dar a palavra final para o Paulo, nós precisamos fazer uso da inteligência que temos, que é a inteligência espiritual, e não ter esse descaso para com Deus, para com as suas leis. E olha, meus irmãos, se você vai no Evangelho, que é um código de conduta, vai trazer para a gente todas as respostas de quaisquer questionamentos. E a gente não vai ter esse descaso com a coisa mais importante, que são as leis de Deus. Maravilha, Miguel. E isso corroborado pela nossa condição de conhecimento atual, ou seja, não é mais só a busca da religiosidade baseada em conhecimentos trazidos pelos irmãos do plano espiritual, mas também os conhecimentos pragmáticos, baseados na ciência, com medições e qualificações que traduzem a mesma função maravilhosa que nós temos para exercer e nos aperfeiçoar. Então nós vamos agora fazer a mudança do nosso quadro para uma condição mais próxima e darmos o nosso encerramento. Então queremos agradecer muitíssimo ao nosso irmão Miguel pelo esforço de preparar essa apresentação, sempre na expectativa de termos trazido um grande incentivo à busca desse conhecimento. O equilíbrio entre a inteligência pragmática, a inteligência das emoções e o nosso gestor principal, o nosso espírito. Agradecemos muito ao Miguel e deixamos para que ele fale as suas palavras de encerramento, finalizando o nosso programa. Muito obrigado. Depois falamos o nosso paz e bem para finalizarmos juntos. Sem dúvida, claro. Meus irmãos, eu reforço a alegria e a minha emoção. Vocês podem perceber que eu estou emocionado. Falar sobre inteligência espiritual pode ser complexo. Certamente. Para a gente buscar os porquês. Nesse caso, nós devemos encarar a inteligência espiritual como um presente de Deus, que nos dá um presente que precisamos desembrulhá-lo, porque está guardado. No momento que desembrulharmos, seremos melhores. Com certeza. Amaremos mais, acolheremos mais, seremos humildes, seremos tolerantes, seremos amorosos. Eu agradeço, Paulinho, e estou emocionado. Que bom. Obrigado. A emoção bem gerenciada nos ajuda muito. Sim. Então vamos finalizar fazendo as nossas palavras de paz e bem. Paz e bem. Paz e luz. Paz e luz. Paz, muita paz. Paz, muita paz para todos. Graças a Deus.